A paz de Cristo a todos. Hoje te convido a vir para um estudo, que envolve um tema de grande debate, mas não quero aqui ser o dono da razão, porém, trarei aqui alguns pontos para que possamos de alguma forma gerar pensamentos críticos, questionadores, sair da comodidade de somente ler, sem compreender. Peço a você que nos ajude, curtindo o vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho, e se possível compartilhe com alguém que você acha que gostaria de ativar o modo questionador, e buscar nas Escrituras a resposta do céu. O tema deste estudo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus no capítulo 19 verso 24, que diz: "E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." Esta passagem está no emblemático caso do jovem rico, que ao questionar a Jesus sobre como conseguir a vida eterna, e Cristo, ao colocar algumas questões, percebe que o jovem se encontra irrepreensível. Porém, quando Cristo manda que ele venda toda a sua riqueza e dê aos pobres, o jovem rico se recua perante a Cristo, o que leva a Cristo a expressar tal frase. Este texto em questão de um camelo passar pelo fundo de uma agulha, levanta diversos questionamentos de estudiosos ao longo dos séculos. Entre tais possibilidades, iremos citar 4. A primeira possibilidade é: na obra Contra Julianum, capítulo 6, Cirilo de Alexandria, no século IV, relata que a palavra camelo foi mal traduzida, onde o objetivo seria utilizar a palavra linha, que no grego é muito parecida com a palavra camelo, sendo que no grego a palavra câmelo significa camelo, e a palavra camilo significa linha ou amarra de navios em espécie de cordas. Esta ideia de pensamento também foi apoiada por Teofilacto, no século XI, em seus comentários evangélicos, na obra Pátria Graeca, volume 123. Porém, esta tese é contrariada, devido a diversos povos utilizar diversas palavras para se referenciar a camelo, o que dificulta o entendimento, entre outros pontos questionáveis por diversos teólogos e estudiosos acerca do tema. A segunda possibilidade seriam algumas aberturas estratégicas nas muralhas de Jerusalém, onde na parte exterior são estreitas, e no seu interior largas, utilizadas pelos flecheiros da época, para defender a cidade, algo que dificultaria a entrada de um camelo, sendo até mesmo impossível tal evento, devido às alturas de onde se inicia as fendas, impossibilitando o alcance dos próprios camelos. Terceira possibilidade se baseia numa teoria de estudiosos do século XV, que Jerusalém possuía uma porta que dava entrada para o Templo de Jerusalém. Esta porta tinha um formato que os camelos não poderiam passar, o que obrigava comerciantes e viajantes que caminhavam com suas riquezas nos camelos não poderiam entrar com elas, devendo assim deixar os camelos com as riquezas fora da portas, para que pudessem entrar no templo. Porém, as portas que se encontram nos muros da velha Jerusalém foram colocadas quando as muralhas foram reconstruídas por Solimão, o Magnífico, o sultão da época de 1537, e ao reconstruir ele utilizou algumas características dos portões do período herodianos, conservando assim algo mais próximo daquilo que foi vivido no Templo de Cristo, e uma das características é uma porta específica, no próprio portão, ou seja, uma porta menor, no portão, onde servia de um sistema de segurança, onde viajantes e comerciantes chegavam até a Cidade Santa, já em horário avançado, passando o horário de fechar o portão, por questão de segurança, evitando assim ataque de inimigos contra a cidade. Porém, sempre havia casos de viajantes e comerciantes ficarem para o lado de fora, e para que estes pudessem entrar na cidade, precisavam retirar todo o seu material e malas de sob os camelos, e o camelo se encurvava, passando por aquela porta menor e mais estreita, dificultando muito a passagem de todas as coisas daquele comerciante ou viajante. Haja vista que o livro de Neemias capítulo 13 versos 19 e 20 relata sobre a ordem de fechamento dos portões e a chegada de comerciantes que pernoitaram frente aos portões, por desejarem não abandonarem suas riquezas, para que pudessem comercializar dentro dos muros no dia seguinte ao sábado, conforme está escrito. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam, e mandei que não as abrissem até passado o sábado, e pus as portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Contudo, esta tese tão é muito questionada, o que abre espaço para mais uma possibilidade, sendo esta a quarta possibilidade,
que seria um ditado popular da época, muito utilizado pelos contemporâneos de Cristo. Este ditado era uma expressão persa, que o povo judeu utilizava por influência dos persas, que durante o período interbíblico, em que o Império Persa controlava Israel, expressavam a impossibilidade dizendo que seria mais fácil fazer passar um elefante pelo fundo de uma agulha. Como dito sobre a influência persa, entre os judeus, há uma certa alusão semelhante no Talmud 352, Tratado Berachot 55b, que diz: ninguém imagina, nem mesmo em sonho, uma palmeira de ouro, ou um elefante que passe pelo buraco de uma agulha. No Alcorão, também consta referência às dificuldades que os arrogantes encontraram para entrarem nos reinos do céu, dizendo: aos que rejeitam os nossos sinais e os tratam com arrogância, não haverá abertura das portas do céu, nem entrarão no jardim, até que o camelo passe pelo buraco da agulha. Tal é a nossa recompensa para os que estão em pecado. Assim, o camelo é uma adaptação do ditado dos persas, justamente por o camelo ser o maior animal da época, além das próprias características do animal, que possui uma dura cerviz, sendo difícil seu controle, quando se refere à sua curvatura. Esta quarta e última ideia é a mais defendida, pois aqui Jesus se utilizou da hipérbole, é uma figura de linguagem, classificada como figura de pensamento, que consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional na expressão. Neste contexto, a figura do camelo e do fundo de uma agulha, bem como a da trave e do argueiro, escrita em Lucas 6 verso 41, e do mosquito e do camelo, em Mateus 23 verso 24, se caracteriza como uma forma dramática de dizer que, humanamente falando, isto será impossível ou absurdo. Cristo estava usando uma hipérbole, figura que se caracteriza pelo exagero, com o objetivo de despertar a atenção dos ouvintes, para melhor fixar o fato na memória. Formando a ideia de que a riqueza material, que ajuntamos neste mundo, não é levado em questão para se entrar na vida eterna. Para se entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, como Cristo disse para Nicodemos, em João 3. Vale também lembrar que, Cristo, ao pregar a parábola do rico insensato, no livro de Lucas 12, ele adverte sobre colocar o coração sobre o dinheiro, bem como em Mateus 6 verso 24, Cristo diz que não podemos adorar a dois senhores. Não poderemos servir a Deus e ao dinheiro. Dificilmente um rico se importa com sua conversão, onde deverá largar sua ganância, e até mesmo ajudar aqueles que ele mais repudia. É coisa rara encontrarmos um rico que não ame mais seus bens materiais e seu status social do que a vida de seu próximo. Note que no livro de Lucas 19, Zaqueu, um publicano, rico, desejou ver Jesus, e o mestre, estando na casa de Zaqueu, logo após Zaqueu demonstrar arrependimento pelos seus atos de ganância, Cristo profere as palavras no verso 9, hoje, veio salvação a esta casa, ou seja, Zaqueu, que era rico, desejou não só ver a Cristo, mas se arrependeu de sua vida pecaminosa, uma vida regrada à adoração ao dinheiro, permitindo assim que o Espírito de Deus o preenchesse. É disto que Cristo está falando, ao responder os discípulos no verso 26 do capítulo 19 de Mateus, ao dizer, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não é pecado ser rico, bem de vida. Errado é ser ganancioso, adorar ao dinheiro acima de Cristo. Necessitamos do dinheiro para viver nesta terra, porém isso é passageiro, e Deus nos dará aquilo que precisarmos. Não necessitamos de sermos arrogantes com nossos irmãos que possuem menos condições financeiras que nós, pelo contrário, devemos ajudá-los. Porém, não deixe que o sucesso, a fama, o dinheiro, o status social, tome um lugar de importância de sua vida, onde Cristo que deveria estar. Para aquele jovem faltava um passado, para ter seu nome marcado no Evangelho por séculos, como alguém que foi salvo por Cristo, mas ele desejou ficar com sua riqueza. Que Cristo nos oriente, nos guie e nos direcione a tomarmos as decisões corretas, para que possamos guardar nossa fé, combater o bom combate como o apóstolo Paulo disse. Cristo te abençoe.